Boa tarde. Nós estamos considerando sobre as fontes ou origem das adversidades e falamos sobre as adversidades originadas no próprio Deus ou permitidas por Ele. Agora vamos ver sobre as adversidades originadas pelo próprio homem. O que seriam essas adversidades? São aquelas decorrentes de nossas próprias escolhas e tomadas de decisões. Interessante que nos grupos terapêuticos isso é muito bem visível. Uma alta porcentagem de pessoas com adoecimento psíquico no percurso do tratamento termina conscientizando-se de que em vários momentos das encruzilhadas da vida optaram em seguir exatamente o caminho que os levaram ao lugar da dor, do conflito, da impotência, onde as perdas se sobressaíram aos ganhos. Independentemente das causas de tais decisões, se foi em algum momento por falta de recursos internos, se por falta de uma visão maior de vida, atitudes de rebeldia ou desobediência às normas constituídas pelas diversas instituições nas quais estamos inseridos, se pela falta de compromisso com Deus, que termina sendo um gerador de pecado individual, pecado de terceiro que atingem pessoas do círculo relacional e ainda se por pecado geracional. A experiência do Éden, o lugar de prazer, mostra-nos que existe uma visível conexão entre o pecado e a adversidade ou sofrimento, pois houve uma drástica mudança no paradigma da ordem estabelecida pelo Criador. E as adversidades originadas no próprio inimigo do Criador e, consequentemente, inimigo da sua criatura, ou seja, do nosso inimigo. Ele é o pano de fundo do palco de todas as adversidades da vida. Ele foi o arquiteto da calamidade, do caos no Éden e continua atravessando o tempo, o espaço, desafiando a Deus através das gerações, plantando a semente da maldade nos corações e na vida do homem, objeto do profundo amor de Deus. Na Bíblia encontramos uma galeria de vidas que foram tocadas por Satanás, como foi o caso de Jó. A permissão veio de Deus, mas a adversidade, o ataque veio de Satanás. O apóstolo Pedro alerta-nos da sua ação pecaminosa entre o povo de Deus, a sua igreja, e aponta atitudes para resisti-lo na sua primeira carta, capítulo 5, versos 8 e 9. Stanley ainda nos adverte que o mais importante que a fonte ou a origem da adversidade é a reação que adotamos diante da mesma. É como nos comportamos diante dela, pois ela é o instrumento mais eficaz de Deus para o aprofundamento da nossa fé e do nosso compromisso com Ele, pois é a operacionalização dos recursos disponíveis para o enfrentamento da vida. Em relação à adversidade ou sofrimento enfrentado por Jesus, por exemplo, fica óbvio que as três fontes estavam imbricadas uma à outra. No entanto, a sua reação positiva permitiu que Deus usasse a tragédia do Calvário para um bem maior, a redenção humana. Esse é o padrão de Deus para enfrentarmos as adversidades. Elas são, pois, consideradas um meio para se chegar a um fim. É o instrumento de Deus para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Tem um pensamento de Martin Luther King
que diz o seguinte: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como se mantém em tempos de controvérsias e desafios. Ou seja, a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em meio às adversidades da vida, como essa adversidade que estamos vivenciando agora, né, desse isolamento por conta do coronavírus. É a maneira, a forma que nós vamos atravessar, encará-las, que vai definir como nós estamos, quais são os nossos recursos, quais as possibilidades que nós vamos encontrando em meio a esse momento tão adverso das nossas vidas. Boa noite, boa tarde e até a próxima semana.